todos! Hoje o canal Roda de Umbanda veio até a cidade de Araquari, na casa do pai Cris Jogum-Té. Pai, queria que o pai se apresentasse. Boa noite a todos, sou o pai Cris Jogum-Té Abença. Moro aqui na cidade de Araquari já faz 2 anos e meio. O nome da minha casa é Ileaxé Uoroquê, Omodagum Omi, Casa das Águas de Iemanjá. E hoje a gente vai falar de vários assuntos, né, pai? É um assunto bem interessante, muita curiosidade que tem dos nossos telespectadores, de quem assiste, de quem acompanha a nossa página, que é sobre os búzios. E aí, né, a gente veio conversar com o pai, que joga, que conhece o jogo, né, que tem bastante experiência. Eu acho que é uma das pessoas que mais vai esclarecer as dúvidas que surgirem por aí, né, pai? Vamos lá, então. O que é o jogo do búzio? O jogo do búzio é um oráculo que a gente, eu sempre falo que a gente se aproxima mais do orixá. A gente consegue ver realmente o que o orixá está nos falando para a gente passar para o nosso filho ou para o nosso consulente, entende? Através do jogo de búzio a gente consegue ver odus, caminhos, egós, feitura, entende? Até mesmo o orixá que aquela pessoa carrega. E esse jogo de búzios, além de ver o orixá, o que mais que ele indica para a pessoa? Eu acho assim, quando é para filho de santo, a gente consegue ver odu, se está positivo, negativo, sobre o orixá, sobre o que o orixá quer naquele momento, na hora da feitura, ou até mesmo no dia a dia. A gente consegue conversar com o Exu também, entendeu? Então, para filho de santo, a gente joga muito mais vendo questões espirituais do que para um cliente, que muitas vezes vem atrás de ebó para caminho, abertura de caminho, negócios, saúde, que é muito importante, né? Então, através do jogo que a gente consegue orientar aquela pessoa o que caminho ela deve percorrer ou seguir. E aí o búzios, assim, ele muda de nação, ele tem, eu jogo com tantos búzios, a outra nação joga com 4. Como é que é esse negócio, assim, essa diferença de jogo? Existe, eu acredito que cada nação ou cada casa cultua a sua religiosidade da sua forma. Mas, para jogo de búzios, são 16 búzios. É o que responde, 16 orixás, são os 16 odus. Então, a gente tem 16 búzios. Eu sei que no Queto tem mais 4 búzios. No nosso, que é Efon, a gente não tem esses 4 búzios a mais. A gente tem somente os 16. E quem é de Umbanda joga búzio? É uma questão, né? A gente está trazendo uma polêmica, até porque tem pais de santo que jogam. Mas o búzio, na verdade, ele é do candomblé ou ele é da Umbanda? Então, pelo que eu entendo, eu nunca vi pai e mãe de santo de Umbanda ganhando peneira. Por quê? Jogo de búzio é um direito dado à pessoa quando ela faz o seu DK, o seu ODUIG. Então é parte dos fundamentos que aquela pessoa acaba recebendo quando se torna Ialorixá ou Babalorixá, porque no candomblé também, nem sempre tu tomando 7 anos, você sai como Babalorixá ou Ialorixá. Você pode sair como Ebome, onde não te dá o direito de jogo de búzio. Ebome é aquela pessoa que não tem caminho para abrir uma casa, mas ela fechou seu ciclo de 7 anos, e então ela vai ajudar o pai de santo nas questões dentro do terreiro, mas também não ganha o jogo de búzio. Então não tem como um pai ou uma mãe de santo de Umbanda jogar búzio porque não passa por esse ritual, por esse ODUIG, tu tá entendendo? Então é o meu conhecimento, respeito se em alguma casa... A gente respeita, né? E na sua doutrina é assim, Exato, né? Outra doutrina... Não tem problema nenhum, tá dando certo, continua, né? Mas é a doutrina do pai, né? Exatamente. E para cliente, qual que é essa grande diferença? O que o cliente pode vir buscar que o búzio vai responder? Então, no caso de cliente, o que acontece? O cliente ele não está envolvido com a espiritualidade, ele não tem conhecimento de orixá. Então, ele vem buscar aquele objetivo que ele tem. Que muitas vezes o jogo de búzio ele é muito importante no caso de cliente, quando a pessoa está muito adoentada, precisa de um ebó. Ou quando a pessoa tem um negócio, precisa fazer algum tipo de trabalho naquele comércio, aí é feito sim algum trabalho para aquela situação. Então o cliente não tem ligação com o nosso mundo espiritual, onde a gente cultua os nossos orixás. Então é a grande diferença, porque ele vem com um objetivo formado.
Diferente do filho de santo que já tem toda a questão espiritual, entendeu? Mas o cliente, quando ele vem jogar búzio e ele quer saber quem que é o seu orixá de cabeça, ele consegue saber isso? Consegue sim. No meu jogo, a primeira coisa que eu faço, independente para quem seja, eu já olho o santo da pessoa. Porque a gente tem que saber, antes de fazer qualquer situação, qual que é o orixá. Porque tem muita coisa que determinado santo não pode. Por exemplo, eu não vou usar dendê para uma pessoa de Oxalá. Então eu não consigo fazer nada sem saber o que orixá rege aquela cabeça, entendeu? Então a gente tem que sempre buscar. Daí como o cliente muitas vezes não tem tanto conhecimento, Oxalá, muitas vezes eles te olham com aquela cara, o que é um Oxalá? Mas a gente entende o que significa, você tá entendendo? Então tem essa diferença. Aproveitando que o pai deixou essa deixa ali de o que pode e o que não pode usar, o que é uma quizila de santo? Existem, no caso dos orixás, por exemplo, eu sou de Iemanjá. Mas você não pode comer determinada coisa. Eu tenho um dito que é meu. Eu acho que para nós, umbandistas, a maior quizila ou candomblecistas é a fome. Porque eu vejo muita gente, eu não posso comer carne de porco, mas a gente vai na feijoada do Preto Velho, todos estão comendo daquela comida. Então eu não vejo quizila, sabe? É claro, você comeu abacaxi. Eu não gosto de comer, mas é uma questão minha. Porque tem uma coroa. Então eu evito. Te deu uma coceira. Com certeza é uma quizila do teu orixá. Mas o que eu vejo muito é muita gente, eu não posso comer aquilo outro. Mas quando tem uma festa dentro de um ilê, acaba comendo aquela comida. Então é meio contraditório, sabe? Não pode quando não convém. Exatamente, eu acho que tem que ser sempre. E daí na questão espiritual, o que acontece? Oxalá, que é o orixá Funfun, a gente não vai colocar cor para ele. A gente, é uma questão de tradição. É um culto que já vem lá da África, então a gente tem que respeitar aquela energia. Oxóssi, eu não vou botar mel. Tá entendendo? Então existe sim essa quizila dentro do culto, numa feitura, por exemplo. Agora, para alimentos, eu acho que a maior quizila do ser humano é a fome. Isso eu não admito de jeito nenhum. E aí essas quizilas vêm dos itãs? Exatamente. Tanto que no Brasil, na África a gente cultua, tem muitos e muitos e muitos itãs. No Brasil a gente não trouxe tudo. Por quê? Porque é muita coisa. Tanto que no Brasil existem uma quantidade de orixás, são 16 orixás, e na África tem muito mais que 16, entendeu? Então eu sempre falo, a nossa religião ela é muito cultural, tem muito da nossa cultura brasileira, entende? Então também não dá para levar ao pé da letra o que fizeram lá na África, porque as condições são outras, as comidas são outras. Então a gente tenta respeitar o máximo que a gente consegue aquele Itã, mas a gente não consegue levar exatamente como é feito lá. Até porque a linguagem é outra, eu acredito que nenhum babalorixá ou ialorixá consegue levar à risca o iorubá da África, entende? Como daqui. E a nossa candomblé hoje, e não é querer falar mal, mas a gente usa muito do folclore, porque na África não existe paramentação, é tudo muito mais simples, não existe muita luxúria, é nós que gostamos de dar o melhor para o nosso santo, para o nosso orixá, entendeu? Então a religião ela é muito simples, é a gente que acaba querendo dar o melhor, porque eu gosto de usar uma boa roupa, você gosta de dar uma roupa boa para sua pombagira, é o nosso ego, né? Eu acho que a gente dando o melhor para eles vão dar o melhor para nós. É uma via de mão dupla, né? Você dá o melhor que você pode e eles também fazem o melhor para você. Esses dias eu fui questionado, entrando num assunto, de uma pessoa que eu disse assim, mas eu falei na brincadeira, eu falei, como que tu vai dar cidra para tua pombagira e ela vai te dar xandão? Mas não é na questão disso, é porque se naquele momento a cidra é o que eu tenho de melhor, é aquilo que eu vou dar naquele momento para ela. Porque daqui a pouco ela vai te devolver aquilo de uma forma muito maior, entende? Então nem sempre o melhor para mim é o melhor para você. Porque às vezes dentro da minha simplicidade, o orixá me traz tudo aquilo que eu preciso. Sem eu precisar dar muito
pano sem eu precisar dar muita lantejoula. Agora tem aquele que já tem, o orixá tá lhe dando o caminho, então por que não Por que não, né? Não colocar, Por não que não o melhor, né? Exatamente. Até a gente fez até uma entrevista com a Vida e Luz, né? O ateliê da Vida e Luz, né? E a frase é, ela merece o melhor, né? Ela merece o melhor, eu merece penso o melhor. assim. É porque também é aquela coisa, a nossa religião já é mal vista pelas pessoas. Então eu acho que se nós, umbandistas, candomblecistas, se uníssemos um pouco mais, a gente teria uma sintonia um pouco melhor. Começando pelas roupas, não é porque a tua pombagira usa um Vida e Luz e a do outro não, que ela trabalha mais ou menos. Tu estás entendendo? Então a gente quer dar o melhor. É sempre, eu acredito que eles fazem tanto por nós, eles livram a gente de tanta mazela que a gente acaba A gente dando... não sabe, né? Quando a gente não levanta da sabe. cama, tudo que a gente é defendido, Tudo né? que a gente é defendido. Então o orixá, ele vive entre nós a todo momento. Ele está com nós a todo momento, entende? Então eu acredito que o melhor é aquilo que as tuas condições permitem, não é? E voltando, né, no nosso assunto inicial, o que é o Odu? O que acontece? Todos nós, eu vou até usar um exemplo agora, que foi uma pergunta que tu me fez sobre jogo de búzio na Umbanda. Já aconteceu com um filho meu. Nós vamos lá, pegamos a tua data de nascimento, mês e ano. A gente vai ver aquele Odu. Já vi pai de santo dando aquele orixá para a pessoa, achando que aquilo é o santo. Por exemplo, um 5. Um 5 representa o Oxum. Mas no Odu, ele é um Oxê. Então, o que acontece? Não é o Oxum que está regendo exatamente a cabeça daquela pessoa. E sim, aquele Odu, o Oxê. O Oxê é um Odu de prosperidade, riqueza, quando ele está positivo. Quando esse Odu está negativo, ele acaba atraindo pobreza. Fica ao contrário, né? Fica ao contrário, é sempre ao contrário. Então a gente nunca pode levar em consideração também aquela coisa da numerologia, porque aquilo é um Odu de caminho. Eu sempre costumo dizer, aquilo é o orixá que veio e te abençoou quando você nasceu. Foi o primeiro orixá que te tocou, mas não é o dono da tua cabeça. Acontece, claro, a pessoa ter um Oxê e acabar tendo uma Oxum. É uma coincidência, mas nem não sempre. É regra. O 6 é um Obara, é um Odu de prosperidade. A gente cultua no dia 6/6. Então, a gente vai trazer prosperidade para aquele filho e para todos que estão ali, entendeu? Então, o Odu tem muito mais a ver com caminhos do que com a sua cabeça, com o seu Ori. Porque além de Odu, também temos Iá Ori, Babá Ori. Porque o nosso culto, antes da gente iniciar qualquer pessoa, a gente dá Bori na pessoa. Então, esse culto não é feito para o orixá daquela pessoa, daquele filho, daquele médium, e sim para Iaori, que é Iemanjá, entende? Então a gente sempre vai louvar eles. E a gente sempre costuma dizer, quando faz Iemanjá e Oxalá na cabeça de uma pessoa, nunca está errado. Porque é pai e mãe de todas as cabeças, entendeu? Tanto que quando entra na religião, né, geralmente na Umbanda, né? É os dois. É os dois, ali tu vai tratando os dois até o teu santo mesmo se firmar, se mostrar. Né? Porque eu penso assim, ó, se o pai de santo de Umbanda não tem jogo de búzio, é através da entidade mesmo que vai vir, vai falar, porque a entidade tem voz, o caboclo tem voz. Então eu sou bem contra quando alguém diz, mas o fulano foi feito errado. A pombogira não fala? O caboclo não fala? O caboclo não falou? Tá né? Não tem um ponto riscado não ali. Não tem um ponto dele. Então é impossível errarmos. É claro que no candomblé, como a gente cultua orixás que não falam, que estão de olhos fechados, a gente tem o oráculo para a gente estar se aprofundando. Mas a Umbanda já tem os nossos próprios guias que fazem esse papel de vir e falar. Porque a gente vê, sai da casa, né? Geralmente é assim, né? Saiu da casa, daí vai em outro lugar, mas você foi feito de santo errado. Mas a tua entidade não falou? A tua entidade, você não estava presente? A tua entidade não estava presente quando estava sendo feito os fundamentos, né? As coisas. Por que você deixou levar, né? Até... Exato, é outra situação. É essa coisa, o fulano saiu do terreiro e foi para o outro. Eu acho que dentro da religião nós temos que ter muita ética com a cabeça da pessoa. Porque antes de tudo temos orixás que falam e respondem por nós, que dão a identidade dele, que é o nosso ponto riscado. Então, é bem triste quando a gente acaba se deparando com isso, mas o fulano foi feito errado. Mas naquele momento aquela energia se manifestou. Como que está errado?
Naquele momento, aquele santo zelou pela aquela cabeça. Então, como que está errado? Então, eu acredito que não existe errado ou certo dentro da Umbanda, dentro do Candomblé. Existem formas diferentes de ser cultuado, mas não é porque você saiu da casa que tu também tem que se deixar levar. Porque se aquele orixá até o momento serviu, vamos continuar cuidando. Vamos continuar cuidando daquele orixá, né? Você não pode pegar as tuas coisas e falar, não, agora eu vou jogar fora e vou montar outra, né? Não existe. Não existe. Uma cabeça é única. Não existe duas cabeças num santo. Um santo, eu não vou ser, por exemplo, igual eu vejo muito. Ah, mas na Umbanda eu sou da Inhansã e no Candomblé eu sou da Oxum. Você não tem uma única cabeça? Então não tem como ter dois orixás respondendo àquela cabeça. Então, um orixá vai independente se você é de Candomblé ou não, você cultua uma religião que é afro-brasileira, que cultuamos orixás. Então ele vai responder independente se seja dentro da Umbanda ou dentro do Candomblé. A diferença é que na Umbanda essa energia se manifesta com o som do atabaque, quando a Cambone ou o Pai Santo, a entidade do Pai de Santo chama, e no Candomblé não, no Candomblé nós encantamos, nós damos vida àquele orixá para aquela força nascer, entende? Então essa é a grande diferença, mas eu não vejo erro, errado ou certo. Tu vai mexer tua panela do teu jeito, como eu vou mexer a minha do meu jeito. O importante é você dar caminho para aquela pessoa, entendeu? E aí existe um mito, né? Eu digo um mito, que determinados orixás não se manifestam na Umbanda. Tá. Né? E aí a gente vê que tem várias vertentes da Umbanda. Tem uma que não cultua, mas tem uma outra que é a Umbanda que manifesta. Exato. Eu conheço algumas vertentes de Umbanda. Existe Umbanda pura, que a gente acaba usando só folhas. Existe a Umbanda de Almas em Angola, que cultua, entendeu? Esses orixás, o Baluaê, o cultua Nanã, como existe o Molocô, que também cultua, entendeu? Então o que eu vejo é muito Umbanda de Molocô, onde cultua-se o orixá, mas não é errado, porque na meu ponto de vista como Babalorixá, aquela energia que está se manifestando está ligada àquela energia, a Ori. Se você é de Oxumaré, e existe uma força dentro de você que vai responder àquele orixá. Porque qualquer entidade, Iemanjá, Oxum, se tu for analisar, se tu for dizer que existe ou não existe, nós diríamos que não existe porque não nasceu aquela energia. Então não podemos dizer, mas o fulano é da Nanã, não existe, o fulano é de Obaluê, não existe, porque são energias diferentes, entendeu? O teu Ori carrega um pai, então aquela energia vai se manifestar. Diferente, é claro que não é o orixá africano, eu sempre friso isso, é uma energia da Umbanda, uma energia, é um falangeiro daquele orixá. Mas não isso não deixa de ser menos importante do que um orixá na vida da pessoa, Jamais. né? Porque algumas pessoas, o meu orixá e não sei o quê. Mas qual que é a diferença daquele que se manifesta na Umbanda e daquele que se manifesta no Candomblé? E a vida da pessoa, não é isso que é o importante? Exatamente, entrou num ponto bem importante que eu sempre digo assim, gente, independente do culto, se é Umbanda ou Candomblé, cultuamos orixás. Os orixás são a nossa maior inspiração. Por quê? Eu não... mas você é pai de santo de Candomblé e você tem um altar de Umbanda, como eu já ouvi. Eu comecei na Umbanda. Eu recebi espíritos de Umbanda. Hoje eu não recebo Iemanjá na Umbanda. Não recebo o Pai Xangô na Umbanda porque minha cabeça está feita no Candomblé. Mas um dia eu já recebi essa energia. Foi por lá que começou, Foi por lá que começou. Então eu sempre digo, é que aqui no Sul, a Umbanda é muito forte. Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, as pessoas cultuam demais o Candomblé, entendeu? Então é questão até de cultura mesmo. É questão cultural mesmo, né? Porque se a cultural. gente for estudar um pouquinho de história, existe uma grande diferença entre Nordeste, né? Exato. E Sul, até na questão de desbravamento, né? De questões de homem e mulher, de todas essas questões entram junto e isso traz uma cultura na tua sociedade, né? Exatamente. Tu falou do Nordeste. Nordeste cultua os juremeiros, as mestras,
entendeu? Eu estudo muito. Eu acho que religião é muito importante você aprender. Você A gente não estudar. pode ficar cego, né? Entrar não, é só aqui, É aqui. que eu Não, vou. eu Não, sempre vamos, falo para os né? meus filhos, não se limitem, vão buscar. Nordeste cultua a Jurema Sagrada. Como que eu vou dizer que é errado aquela pessoa que é iniciada de santo receber um juremeiro? Se eu nem conheço. Se eu nem conheço. Eu nunca fui no terreno da pessoa, Exato. né? Eu não conheço, como é que eu vou julgar? Então, assim, é o que eu vejo que me deixa muito chateado. É muita gente sem conhecimento julgando a casa do outro. Na minha casa, eu toco o povo d'água. Meus filhos recebem Iemanjá, Inhansão, Oxum, Caboclo, Boiadeiro, Preto Velho, Xangô, Ogum. Por quê? Você não entra feito de santo no candomblé. Você tem que passar por um processo, você tem que desenvolver aquelas energias para você poder saber se conectar com o sagrado. Então a gente conhece a Umbanda, é o nosso, eu sempre falo que é o nosso berço, entende? Depois existe aquele médium que vai dizer, mas eu acho que eu quero fazer orixá. Daí é aquele momento que a gente vai jogar o chamado, que a gente joga, ver se realmente é aquilo que o santo quer, o que as entidades de Umbanda acham que é muito importante, o que Exu fala. Então tudo é perguntado. Então eu acredito que dentro da religião afro-brasileira não existe certo e errado. Errado para mim é o filho passar fome, é o filho passar necessidade. Isso para mim eu não admito. Agora, se tem prosperidade, tem caminho, tem emprego, continua, que tá certo. Se a gente juntasse todo mundo, né, do Brasil, que é religião afro-brasileira, e se unisse, em vez de ficar criticando o outro, ia ter um movimento gigante, né? Meu Deus, é o que falta. Eu aqui em Araquari a gente tem poucas casas, poucos terreiros, eu acredito que tenha 3. Não conheço, e é uma cidade pequena, tá entendendo? É uma cidade pequena. Joinville também tem muita casa que a gente acaba não conhecendo. Exato. Se nós todos se uníssemos, independente se tu cultua candomblé, umbanda, todos nós estamos lidando com espíritos, com a espiritualidade. Eu acho que a nossa religião teria um legado muito mais bonito, sabe? Seria mais bonito a gente cultuar aquilo, um visitar a casa do outro, trocar figurinha. Por quê? Você vai fazer um filho de santo. Não é feio a gente conversar. O que tu acha? Trocar conhecimento, né? Trocar conhecimento, né? Exato. Então tem que ter um pouco mais de união dentro da nossa religião, você entende? Então, sobre certo e errado, eu acredito que nada é errado quando se tem caminho. Axé, né? Axé, se todo mundo tivesse essa visão, né? Seria muito mais maravilhoso, né? Muito mais bonito, né? Exatamente. Em vez de criticar, se ajudar, né? Defender o irmão, né? Eu tenho um filho de santo que veio de uma outra casa que fizeram ele de Oxumaré na Umbanda. Como que eu vou jogar fora toda aquela bagagem que ele tem, todo aquele amor e toda aquela fé e colocar na cabeça dele que aquilo tudo está errado? Nem pensei. Não dá. Eu sei porque eu passo por essa situação, né? Eu sou feita de Oxumaré, já foi confirmado várias vezes, minhas entidades já confirmaram, o Búzio já confirmou. Então, assim, eu não me imagino chegar na casa de uma pessoa e a pessoa falar, mas o teu santo tá errado. Não tá errado. Como assim? Me deu caminho até hoje. Exato. Vou fazer o que com esse santo? Vou pegar ele e falar, não, desculpa aí, eu vou te despachar aqui rapidinho e vou montar outro aqui. Não existe. Não existe, o né? nascimento, até nós, quando viemos ao mundo, nascemos uma única vez, não é? E orixá também. Eu acho que é bonito isso. Você cultuar e amar o seu sagrado. Independente do que as pessoas falam. Porque gente para dar pedra existe muito. É verdade. Entendeu? Agora para te dar a mão e trocar conhecimento é difícil. Agora mudando um pouquinho de assunto, pegando essa deixa de ebó, de Odu e Búzios, oferenda. O que é uma oferenda? Olha, eu vou falar um pouquinho o que eu penso. É uma coisa minha, tá? Eu acho assim, a nossa religião foi um escape do negro contra o branco. Por quê? Mais humilhante que é ver um branco agachado no chão para exaltar um santo, porque o orixá é negro. Então, o que acontece? Quando a religião veio para o Brasil, eles precisavam cultuar. Tanto que a gente fala a famosa macumba. O fulano fez a macumba, deixou um prato lá, é macumba. Macumba nada mais era do que comidas,
para cultuar aquele orixá e para mostrar para os outros escravos que ali estava tendo um rito, entende? Então era mais que uma identificação, principalmente até nos dias de hoje. Os nossos pratos, que as pessoas acabam falando que é a macumba, nada mais é que Tu viu, né? Tu viu ali, tu já sabe. Opa, ali fizeram tudo macumba aqui, né? Lembrando que só um macumbeiro pode chamar outro macumbeiro de macumbeiro. Exatamente, porque sabemos que macumba É um instrumento, né? É um instrumento então, que toca. a gente acaba dizendo, vamos na macumba do fulano, porque é um hábito nosso. Agora, quando uma pessoa de fora fala no sentido ofensivo, daí é feio. Mas as oferendas nada mais é do que isso, uma identificação. Eu vou dar uma oferenda para o Exu. O que eu faço? Para os meus Exus, eu sempre digo, que eu acho muito importante. Você fez um padê bonito, colocou fubá, dendê, cachaça, eu coloco sempre o pó de ouro. Porque as nossas energias são ligadas àquilo que a gente faz, tá entendendo? Então o ouro atrai riqueza para dentro de casa. E eu falo para as pessoas, gente, não vamos fazer macumba ou botar uma oferenda para derrubar um próximo. Porque eu acredito muito na lei do retorno. Eu acho que antes da entidade fazer, ela vai olhar todo o contexto. Então, a oferenda nada mais é do que comidas que a gente oferece para as nossas entidades, seja para Exu, como para Caboclo, em agradecimento. E uns usam, é claro, para fazer algum tipo de trabalho contra o outro. Muito depende da intuição, da energia que tu coloca ali. Exatamente, dos elementos, porque você pode fazer, usar um padê com maçã, rosas para o amor, você pode usar um padê com moedas para dinheiro. Então tudo tem um porquê. Não é só você pegar e colocar meia dúzia de vela na encruzilhada, um pacote de farinha, que está tudo certo. Não, tem que ter conhecimento daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo pedido e para quem está sendo pedido, né? Porque a gente tem que ter muito respeito também pela entidade. Então não é só colocar. Porque você pode estar alimentando outras coisas, né? Além de Exu, né? E entidade de lei, né? Vamos dizer assim. Exato, existe muito Egum, existe muito Quiumba. Então, se tu vai numa encruzilhada ou num cemitério e você coloca uma comida ali, você não sabe quem está vindo comer. Porque espírito é igual a nós, eles comem daquela energia. Nós não temos que comer para se manter vivos. Eles também. São o ponto de ligação deles entre a terra, exato, a terra e o invisível. Então tem que ter essa ligação e é através dessas oferendas que a gente acaba trazendo esses espíritos. Mas temos que ter consciência daquilo que está sendo colocado. E aí eu queria, né, falando de oferenda dentro de casa, em casa. A gente vê muito, né, no Pai Google, né? A gente vê muito nesses grupos de conhecimento, dessas procuras de Umbanda que a gente vê no Google. E tem muita gente falando de oferenda dentro de casa. Eu quero fazer uma oferenda pro meu herê, onde é que eu coloco, como é que eu faço? E aí essa pessoa faz as oferendas. Isso é bom, é ruim, não devia fazer? Como é que o pai vê essa situação, assim? No meu ponto de vista, não é bom. Por quê? Quando você abre um portal, toda e qualquer energia pode entrar dentro da tua casa. Entendeu? É como tu disse, como a gente conversou. A gente tem que ter ciência para quem vai colocar e principalmente aonde vai colocar. Eu acredito se a pessoa já sabe que existe o Cosme Damião, que tu vai colocar uma balinha, uma velhinha, é porque a pessoa já é de religião. Então ela tem que procurar a casa de santo, o pai de santo ou a mãe de santo e colocar dentro da casa de santo. Por quê? Uma casa de santo, ela tem os seus fundamentos, tem as suas seguranças. A gente sabe que nada de ruim vai entrar, diferente de uma casa. Eu vejo muita gente colocando canjica e vela em cima da geladeira. Pois é, eu ia fazer essa pergunta mesmo, leu meu pensamento aqui, né? A gente sempre ouve, né? Pode fazer isso dentro de casa, mas bota em cima da geladeira que fica em cima da cabeça. E aí? A geladeira é o altar sagrado. O altar sagrado, né? De muita gente. Gente, não. Primeiro que cozinha, pia. Carrega muita energia ruim, porque vai muito resto de comida, vai louça suja. Então a cozinha é um lugar onde tem muita energia ruim. Então não é bom você colocar uma canjica pro teu anjo de guarda, que é a tua cabeça,
dentro de uma cozinha, acender uma vela naquele local onde já tem energia que não é positiva. Então, não é bom, porque às vezes você está dando luz para negatividade. Você nem sabe que a tua vida parou de andar, o teu caminho trancou. Não é nem o teu santo, é aquela energia dentro da tua casa, porque você está dando tanta coisa para aquilo, que aquilo já se sente em casa, você entende? Então não coloque nenhum tipo de oferenda dentro de casa. Observando, né, agora que o pai falou de cozinha, né, por isso que a gente tem que manter sempre a casa limpa, né? Exato, nunca durma com louça suja, tampa de vaso sanitário aberta, porque é onde Egum ele Se habita. alimenta. E durante a madrugada existem portais que são abertos, então essas energias acabam adentrando para estar usufruindo daqueles resíduos, entendeu? Então é sempre, e casa de santo também, tem que estar sempre limpo, quarto de santo limpo, iluminado. A gente não pode cultuar a sujeira, porque sujeira atrai negatividade. Então é sempre bom manter tudo limpo. E para quem tá assim, que não é da religião e quer dar uma limpadinha na energia de casa, o que o pai indica? Anil. Eu sempre falo, água de anil é muito bom, você limpa de dentro para fora, drenando toda a energia. Eu não gosto de sal grosso porque dependendo da energia, aquela energia se fortalece, em vez de drenar, tu acaba alimentando. Não aconselho tomar banho de sal grosso, jogar sal grosso no teori, porque teori é sagrado. E eu vejo muita gente, faz um banhozinho de sal grosso, que é bom. Não, gente, é bom não, né? Não é sal bom. grosso tira tanto bom quanto ruim, né? Daí você tirou tudo, tá zerado, saiu ali, tá com energia negativa. Exato, até você, vamos usar um exemplo. Eu sou de Inhansã. Eu não posso tomar um banho muito quente, porque aquilo vai aquecer minha cabeça. Eu sou de Oxalá, eu não vou dar um banho igual eu já vejo gente tomando banho de espada de São Jorge, porque é uma cabeça fria, você tá entendendo? Então a gente tem que cuidar até com os banhos de ervas que a gente acaba tomando. Não dá para tomar qualquer banho. Sal grosso jamais joga dentro de casa, sempre anil de dentro para fora para drenar as energias. E velhinha dentro de casa? Nunca. Nem pensar. Nem no Oferendinha dia lá de em cima Nossa da Senhora geladeira. Aparecida, também Nem não dá. pensar, né? Porque se você tem uma crença, os católicos, eles acendem muita vela, né? Mas eles têm uma crença. Exato. Eles têm aquilo que eles acreditam, então aquilo ali para eles, então isso fecha, né? A Exatamente. energia mesmo, o pensamento deles fecha. Mas se você tá, eu vou fazer uma oferendinha aqui, porque eu acredito no espíritozinho ali, o mesmo bom, né? Você tem que acreditar no mal também, né? Porque é tudo ambivalente, né? E a tua casa, eu sempre digo assim, a tua casa é teu refúgio. Tu vai permitir com que a energia entre. Se você não convidá-la, ela não vai adentrar. Então, quando você coloca uma velhinha, você sendo espiritual, você estando dentro da Umbanda, Candomblé, você está abrindo portas, entendeu? Então, pessoas de santo, por favor, tira a vela de dentro de casa. Tem terreiro, tem quarto de santo, tem casa de Exu para fazer isso, entendeu? Então, a gente tem aonde fazer. E aí, agora eu queria que o pai falasse um pouquinho pombagira. Quem são as pombagiras? Eu sempre falo que pombogira é a força mais bonita que tem na Terra. Por quê? As nossas pombogiras já são bem mal faladas, vamos ser francos. Principalmente pela igreja, eu sempre falo. Se eu não conheço, eu não falo, eu não julgo. Então a gente tem que respeitar. Pombogira traz para a nossa vida sensualidade, traz encanto, traz amor, traz prosperidade, porque nem toda pombogira, ela foi mulher da vida. Tem esse mito, né, das pombagiras, né? Sim. Toda pombagira foi. Não foi, né? Não foi. Existiu pombogiras que foram rainhas, princesas, que foram sim mulheres da vida, entendeu? Então cada pombogira tem a sua energia e nenhuma delas vai te levar à promiscuidade. Nenhuma delas vai te levar para um mau caminho, pelo contrário, elas te libertam daquilo. Elas trazem para a tua vida o que há de melhor, porque Exu e Pombogira é a energia que está mais próxima a nós. É o que mais entende a nossa energia, entendeu? Então, eu sempre falo, é um mito quando a gente julga a Pombogira
pro lado da promiscuidade, porque elas não são, elas não vêm na Terra para isso. Não, né? Não. Eu acho que na minha visão, eu acredito que elas estão tão maravilhosas que quando se toca um ponto, elas não vão dizer assim, pra você, ela não vai brigar que você está chamando ela de promíscua ou não. Ela não tá nem aí, entendeu? Não. Com a tua opinião, ela tá aqui para fazer o trabalho dela, não é assim? Exatamente, Pombogira vem para trabalhar, vem trazer amor, vem trazer uma palavra de acalento, vem dar um conselho, entendeu? Eu sempre falo que quando fugiu da seriedade e da promiscuidade, porque daí a Pombogira já se afastou daquele corpo. E então a gente tem que ver, a gente tem que saber entender as energias, entendeu? Mas Pombogira, como eu disse, para mim é o ser que eu amo, é uma entidade que eu tenho devoção, a Exu também, porque eu acredito que Exu e Pombogira, eles fazem um papel magnífico na nossa vida, eles quem trazem o cliente, eles que trazem o movimento, eles que trazem o dinheiro, entendeu? Eles que trazem, eles que buscam. Então, é mito a promiscuidade. E a pombagira, ela interfere na sexualidade ou isso? Também não. Outra situação, é bom que tu comentou, o fulano é homossexual porque carrega a pombogira. Eu já vi héteros tendo pombogira trabalhando lindamente e a pessoa não perdeu a sua sexualidade. Ela não influencia nas suas escolhas. Elas vão te defender de caminhos. Você veio de um caminho errado. Ela vai te fazer andar por um caminho bonito. Ela vai tirar aquela pessoa que está usando droga e vai levar para o mundo sem vício. Você está entendendo? Aquele médico que é alcoólatra, ela vai tirar aquilo e vai te mostrar que a religião, ela cura. Porque religião é um hospital. A pessoa entra machucada e ela sai curada daqui, entendeu? Não importa a religião que Não mas importa. a gente precisa, né? O ser humano precisa dessa busca, né? Dessa religiosidade, dessas energias, né? Desse Deus, né? Vamos botar assim, desse Deus. A gente precisa dessa louvação, né? Até pra gente se identificar como pessoa, né? Exato, tu citou uma palavra que eu amo. Eu sempre falo que nós umbandistas, nós espiritualistas, somos privilegiados porque a gente tem orixá que nos aproxima de Deus, entende? Eu acho que é muito importante. A gente, quando tem amor, a gente, quando tem fé, o orixá, ele leva isso para essa força, porque Deus está acima de qualquer coisa, entendeu? Então é muito importante as pessoas verem que a nossa religião, a gente cultua, a gente ama um Deus, que é o mesmo Deus que de qualquer outra religião, que nós rezamos Pai Nosso, Ave Maria, Sim. não é? Porque muita gente questiona ou fica assustado quando diz, meu Deus, mas vocês rezaram o Pai Nosso. Porque eles acham que a nossa religião não reza. E é um mito, entendeu? Então eu sempre falo, nós temos os nossos orixás que nos aproximam de Deus. Isso é muito bom. E é muito importante. E eu queria pegar esse ensejo da pombagira. Quem é a pombagira da Calunga? Pombogira da Calunga, pra mim, ela é uma mulher fantástica. Por quê? Quem me conhece a minha história, sabe que eu nunca fui uma pessoa que tive boas condições. Eu sempre fui pobre, entende? Sempre paguei aluguel, eu sempre ralei Lutou, muito né? Ralou. para ter as minhas coisas. E hoje, se eu tenho uma casa que, graças a Orixá e a Calunga, é minha, eu tenho uma casa que eu moro, foi porque ela, num atendimento, ela ganhou de uma cliente. E eu falo isso para todo mundo, porque eu acho que Exu, quando quer, ele traz, ele dá, entendeu? Então a mensagem mais importante, Exu é caminho, Exu é prosperidade. E proteção, né? E ela é maravilhosa. Quem conhece sabe que ela é snob, que ela dança, que ela não fala com muita gente, mas ela é uma mãe aqui. Eu sempre digo aqui, minha casa é de mãe Iemanjá, é claro, mas ela tem um papel muito importante aqui, porque ela é a mãe de todo mundo. É quem todo mundo vem, chora, conversa, pede conselho e acaba saindo bem, entende? Então ela para mim é o meu ar, é meu caminho, a minha prosperidade, porque Exu de verdade para mim é isso, tem que dar caminho. E outra coisa que é muito importante, não é porque eu carrego uma calunga
que ela é mais importante do que a Maria Padilha, do que a Maria Mulambo. Eu acho que todas brilham na vida do médium, entendeu? Independente se tu tá iniciando hoje ou se tu tem 20, 30 anos de religião. Porque eles já têm uma história, eles tiveram uma história na Terra. Então eles têm um propósito de voltar aqui e trabalhar realmente, entende? Então o Candomblé para mim é essa energia que eu amo, que encanta, que abraça, que beija todos. Então é isso, né? A gente vai deixar as redes sociais do Pai Cris na descrição do vídeo, né? Quem quiser entrar em contato com ele, quem quiser jogar, quem quiser saber mais, quem quiser conhecer a casa, né? A casa vai estar aberta. E aproveitando também, né? Faça o seu convite, pai. Que dia que essa casa está aberta, como é que funciona o jogo, quem quiser atender. Então, minha casa eu jogo de segunda a quinta, das 19 às 22 horas, no sábado na parte da manhã. Eu toco umbanda e quimbanda de 15 em 15 dias e candomblé esporádico. Por quê? A gente acaba fazendo candomblé na festa do nosso santo, quando a gente vai iniciar alguém, quando a gente realmente vai fazer um culto dentro da religião. Então, eu toco diariamente, de 15 em 15 dias, umbanda e quimbanda. Todos são bem-vindos. A minha casa é de Iemanjá, então eu amo receber pessoas, conhecer pessoas, eu acho que é muito importante. Agradeço a mãe Aline pela visita. Eu acho que é muito importante essa união e esse canal está proporcionando isso. É quebrar paradigmas, é mostrar um pouquinho do outro, para a gente realmente se conhecer. Uma visão mais direta, né? O canal traz direta. isso, né? Uma visão mais direta. Você está vendo o que a pessoa está falando, você pensa, nossa, mas eu achava que a pessoa era diferente, né? Exato. Você conhece várias pessoas, né? E comigo é muito isso, mãe Aline. Todo mundo acha que eu sou metido. Mas é que eu acho que dentro da religião a gente tem que ser muito sério, entende? Mas chegou na minha casa, a gente ri, a gente conversa, a gente come, que eu acho muito importante. E macumba, a religião é isso, é a união. É essa festa que a gente faz. Não é? Porque toda gira acaba se tornando uma festa. A gente se abraça, a gente vê, a gente se conhece. Quer se divertir, né? Quer se divertir. Vem fazer uma gira, né? Vem pra gira que é boa. Vem pra gira. Então, encerrando o convite do Pai Cris, né? A gente pede para vocês se inscreverem no canal, curte ali, compartilha e até mais. Axé. Axé.